Olá, vou falar de transtorno de personalidade, um pouquinho mais específico sobre transtorno borderline e o histriônico, porque coincidentemente dos transtornos que as pessoas vêm me pedindo para falar, mencionam especificamente esses dois e eu achei curioso, porque esses dois têm semelhanças e diferenças, situações que pode confundir um pouco um com o outro, mas tem uma base, um fundo bem diferente e eu achei legal falar um pouquinho desses dois por conta disso. Então vamos lá. O que é transtorno de personalidade? Vamos começar com traço de personalidade. Traço de personalidade é a sua característica, é como você pode ser ter uma carga, um componente inato e também um componente que vem da interação com o ambiente, ou seja, você pode adquirir características por conviver com algumas pessoas que têm características X ou Y, você vai meio que se adaptando, né, às pessoas, ao meio, então você vai se transformando. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela pode ir desenvolvendo uma extroversão por estar convivendo num grupo mais extrovertido. Esse grupo, de certa forma, vai ensinando ela novas formas de se relacionar com o mundo, que podem ser boas ou outras podem não ser tão boas, né? Um grupo pode ensinar alguns trejeitos, algumas coisas que não dão um bom resultado para a vida dela, mas enfim. Mas também tem uma boa base inata, ou seja, a pessoa nasce com essas características, é o jeitão dela, ela é assim. Isso não significa que não pode mudar. Traço de personalidade pode ser trabalhado sim, principalmente essa questão da timidez, da introversão. É muito comum a pessoa conseguir ir se adaptando a isso. Não que ela mude internamente, a essência dela continua, né, meio que a mesma, mas ela consegue se adaptar. Eu lembro de uma vez do Chico Buarque, numa entrevista, que perguntaram para ele, né, que com relação à extroversão, dele ficar muito bem no palco, ele falou, não, eu sempre fui introvertido, eu ainda sou, só que eu consegui me adaptar, eu aprendi a subir num palco, aprendi a cantar em público, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, então dá a aparência, a impressão, para quem está assistindo, de que essa pessoa tem uma outra característica diferente do que ela é lá no íntimo dela. Mas enfim, e transtorno de personalidade? É quando existe alguma característica que está causando prejuízo, algum dano para a vida dela. Já ouvi algumas pessoas por aí sendo contra a palavra transtorno. Ah, eu não gosto dessa palavra, transtorno é muito pesada. A palavra é pesada quando a característica tem consequências pesadas, tá? A gente não usa transtorno quando é uma característica que não causa nenhum dano a ela. Que nem, até o que eu vou falar agora dos transtornos de personalidade que eu vou falar agora, só é chamado transtorno quando é percebido num grau que causa prejuízo. Por exemplo, o histriônico. A pessoa ela pode ser mais expansiva, ela pode gostar de ser o centro das atenções, mas se isso não está causando sofrimento, ela não está perdendo trabalho por conta disso, ela não está perdendo amigo, não está se indispondo com as pessoas, não é um transtorno, é uma característica dela, né? Então vamos chamar de transtorno só quando a coisa estiver causando problema. Então vamos lá, o primeiro. O histriônico. O histriônico, o transtorno de personalidade histriônico, tem como característica aquela pessoa que tem necessidade de se mostrar sempre muito glamurosa, de estar sempre no centro das atenções, de chegar na festa e impactar. Cheguei, tô aqui. E ela faz isso com vários caminhos, de várias formas, com as roupas, usa roupa chamativa, extravagante, muito diferente, com o gesto, com o comportamento. E como eu falei, não é qualquer pessoa que vai estar se apresentando para você de um jeito um pouco mais chamativo que você vai taxar a pessoa de histriônica ou de transtorno. Ah, ela tem um transtorno histriônico, aprendi, a psicóloga lá do YouTube falou. Não, se esse comportamento dela estiver causando sofrimento, ou seja, estiver num ponto onde ela vai fazer isso no ambiente de trabalho, ela não percebe a inadequação e ela acaba perdendo emprego por conta disso, ela acaba se impondo para os amigos de forma a perder a amizade, de forma que as pessoas falam, não, impossível lidar com essa pessoa, não quero, não convido ela mais para minha casa. Aí sim a gente pode começar a pensar que é um transtorno. Então vamos lá. Essa pessoa, ela considera que ela tem que seguir todos os sentimentos dela.
Se ela está feliz, ela vai mostrar felicidade ao extremo, ela quer que todo mundo compartilhe. Se ela está triste, também. Ela vai jogar essa tristeza, ela quer que todo mundo acuda a ela quer que ser o máximo, ela pode exagerar muito. E os médicos costumam ter bastante atenção com relação a isso. Ao ouvir a queixa do paciente, porque muitas vezes, ou algumas vezes, não vou falar muitas porque não é uma coisa tão comum assim, mas algumas vezes a pessoa pode ter essa característica histriônica e o que ela quer é a atenção do médico, não necessariamente o cuidado e ser tratada, mas ela está superdimensionando ali os sintomas, porque ela precisa ser o centro das atenções em todos os lugares, até no médico. Tá vendo como isso é um problema? Porque se o médico não perceber, pode passar uma medicação que não é a que ela precisa, né? Porque ela exagerou, ela falou que tem muito mais coisas do que tem. Essa pessoa ela é dramática, ela usa o charme de uma forma muito intensa, ela usa a sedução de uma forma muito intensa e aí ela pode ser inadequada também, porque ela vai usar a sedução para ser o centro das atenções, não necessariamente que ela queira ter um relacionamento com a pessoa. E aí ela pode ser sedutora com o marido, com a mulher da pessoa que, né, não é legal, né? Vai causar um problemão naquele grupo fazendo isso com as pessoas que não são as ideais para se fazer. E ela considera que se ela gosta de alguém, isso justifica que ela seja exageradamente expressiva nesse gostar da pessoa. Mas se ela sentir raiva de alguém, para ela também vai justificar que ela faça um inferno na vida daquela pessoa. Então isso é o histriônico. Diferença, ou falando um pouquinho agora do transtorno borderline. Borderline é o que está na linha, o que está no limite, o significado da palavra, do termo. É a pessoa que é muito vulnerável à rejeição, se alguém demonstra ou se ela tem a impressão, que às vezes nem é verdade, mas ela tem a impressão que alguém não gostou dela, isso vai ser o fim. Ela se sente extremamente desamparada e muitas vezes quando o desamparo não ocorre, porque se sentir extremamente desamparada quando o desamparo ocorre, ok, né? Tá dentro de uma normalidade, digamos assim, do esperado, né? Mas quando a pessoa tem reações em cima de situações que não estão de fato acontecendo, mas ela tem uma impressão muito forte, distorcida do que está acontecendo, aí a gente pode começar a pensar no borderline. E só fazendo parênteses aqui no meio do vídeo, não estou falando nada disso para você fazer autodiagnóstico não, tá? Se você tem alguma dúvida, se você teve alguma poxa vida, olha, tô sentindo que tem a ver comigo, com meu amigo, minha irmã, então eu vou contratar um profissional para fazer o diagnóstico completo e correto. Não leva diagnóstico pronto para profissional, não, porque isso é complicado, porque às vezes a pessoa se sente confortável com o que ouviu, só que o que a gente fala aqui em público, a gente fala para alertar, para que as pessoas procurem atendimento, mas o complicado é você considerar que isso é tudo, não é? Isso é uma parcelinha de todo o universo de conhecimento que é necessário para fechar um diagnóstico. Voltando no borderline. A pessoa considera borderline que não consegue enfrentar a crise sozinha, ela precisa de outras pessoas. E aí começa a ficar parecido com o histriônico, como ele também precisa de chamar muita atenção das pessoas, se confunde nesse aspecto, né, de precisar da outra pessoa. Tem a questão suicida também. O borderline pode ter uma tendência suicida, só que ele tenta se suicidar para tirar a dor dele. Um pouquinho diferente da tentativa suicida do borderline, que nunca chega ao fim, que na realidade ele não quer, do histriônico. O histriônico não quer se suicidar. Ele quer mostrar para as pessoas de que ele tem um sentimento muito forte, ele quer que as pessoas deem atenção, ele não vai chegar ao fim. Na dúvida, não vamos deixar para ver até onde a pessoa vai para ter certeza do que ela tem, tá? Quando a gente fala em suicídio, então não vamos menosprezar a pessoa com tentativa de suicídio e falar, isso é só ataque histérico, ele é histriônico. Você não é médico, você não é técnico, confie num técnico para fazer essa avaliação e identificar se essa ideação suicida realmente é verdadeira ou se é uma forma de chamar a atenção lá do histriônico.
E ele também tem essa coisa dramática, ele protesta dramaticamente. Quando ele tem alguma queixa a fazer, ele faz isso aos gritos. É aquele que reclama na fila, lá no fim da fila, começa a gritar com a pessoa que está no começo da fila. É a pessoa que chama atenção, mas não por essa necessidade de ser o centro das atenções, mas por sentir essa dramaticidade dentro dele. Ele tem um sentimento muito forte, só que a forma de expressar isso para quem está olhando vai ser muito parecido com o histriônico. E esse é todo o sentido desse vídeo, o cuidado com o autodiagnóstico. Eu peguei esses dois transtornos de personalidade até como exemplo para ver como a expressão do problema pode ser muito parecida, mas o interno é muito diferente. O sofrimento que a pessoa está passando, a causa daquilo, pode ser muito diferente. Conclusão. Tem alguma informação? Informação é importante. Pegue informações, tá? Procura a internet, colhe informações, mas para finalizar a definição de um caso específico, o seu, de um amigo, de um parente, procura um profissional. Esse profissional, ele não tem informações pinceladas, ele tem todo um corpo de informações que ele vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, tirar aquilo que parece, mas não é, e identificar. Às vezes o profissional também não consegue em 5 minutos identificar. Ele precisa conhecer a pessoa, precisa ter uma continuidade, ter um acompanhamento para perceber como é que aquilo se desenvolve, ok? Obrigada por me assistir. Por hoje é isso.